Muito bem. Ora, boa tarde a todos. Portanto, vamos dar início a estas sessões de ensinar com o património, uma rúbrica que a Escola Profissional de Arqueologia se propôs a dar para a comunidade. Uma ideia da Ana Ferreira, que também vai estar connosco no segundo encontro, com um tema também muito interessante. E então cabe-me a mim iniciar esta rúbrica com a estratigrafia por mim próprio. A Escola Profissional de Arqueologia, para quem não sabe, é uma escola profissional, como diz o termo, com cursos equivalentes ao secundário, do 10º ao 12º ano, na área do património. Tem neste momento 3 cursos: o assistente de arqueólogo, o técnico de museografia e gestão do património e o técnico de fotografia. A estratigrafia por mim próprio foi um projeto que surgiu em sala de aula, mas antes de eu começar aqui a explicar como é que isto surgiu, vou para já falar-vos e dizer-vos um epílogo. Trago assim em mim, esculpida desde a infância, uma espécie de estátua interior que dá continuidade à minha vida e que é a parte mais íntima, o núcleo mais duro do meu caráter. Essa estátua toda a vida a modelei. Este livro que eu comecei a ler em 1999 e que ainda não terminei porque gosto imenso dele e então vou parando. Serviu de mote também para o desenvolvimento deste projeto, que no fundo integra a arqueologia e a psicologia. Portanto, está connosco a doutora Inês Freitas, que nos vai falar das valências deste projeto dentro da psicologia. Como é que surge então esta estratigrafia por mim próprio? O que é isto? Surge da necessidade de ensinar alunos do ensino profissional da faixa etária dos 16 aos 18 anos conceitos de estratigrafia geológica e arqueológica. São conceitos muito abstratos e muitas vezes muito difíceis de transmitir aos alunos. E sobretudo transmitir a alunos que nem sempre estão interessados em aprender esses conceitos. Quer porque estão num curso que não escolheram propriamente, para o qual não têm uma vocação específica, quer porque alguns até têm vocação, ou têm uma vocação até bastante prática, portanto são alunos que vão adaptar-se bem ao mercado de trabalho, mas não tiveram ao longo do percurso escolar bases teóricas para compreenderem facilmente estes conceitos. E então, quando eu entro na Escola Profissional de Arqueologia, percebi logo que tinha uma equipa fantástica de professores e a Ana Ferreira, em muitas conversas comigo, a falar-me do património, como ela dava o património, então ela faz também nascer esta ideia. Juntar a vida ao património e com a vida perceber o património. Ok? Então, estes diversos conceitos de grande abstração exigem esta apreensão da mutabilidade da Terra, de como a Terra muda, esta constante transformação dos espaços construídos pelo homem. Então, como é que nós fazemos perceber aos jovens que a Terra muda? Então, se a Terra muda, um conceito mais próximo é nós mudamos. Então, surge assim colar a estratigrafia arqueológica à pessoa, ao indivíduo. Então, quais são isto para quem não é de arqueologia, não é? Quais são os conceitos básicos da estratigrafia arqueológica? Aqueles que no final do módulo, porque eu dei um módulo de estratigrafia arqueológica, este ano nem fui eu, mas há um módulo do curso de assistente arqueólogo especificamente só para entender a estratigrafia. Qual era o meu objetivo no final daquelas aulas? Era eles perceberem o que é uma estratificação,
o que é sobreposição de camadas, o que é uma camada, uma interface, uma estrutura de construção, a erosão e a inclusão. Portanto, a estratificação, tal como diz este slide, são este conjunto de processos de formação, acumulação e deposição de sedimentos em camadas. Portanto, e há estratificação geológica e estratificação arqueológica, portanto, e que se formam com estes processos. Depois, há uma lei base, que é a lei mais básica, mais que eles têm mesmo que saber, que é a lei da sobreposição de camadas. A mais antiga está no fundo, a mais moderna está no topo, e depois existe a camada, portanto a noção de camada do depósito, não é? A camada, o depósito, que corresponde a um determinado período de tempo, contém vestígios específicos desse tempo. Portanto, a camada é um contentor. O interface é o que faz, digamos assim, a divisão entre camadas. Aqui é um termo que lança a ideia de mudança. A camada, em princípio, tem um termo associado de estático, e o interface tem uma ideia de mudança agregada. Depois temos as estruturas de construção, positivas, muros, e negativas, valas ou buracos. Há também a noção importante de erosão e inclusão, que também são dadas, também são termos e conceitos trabalhados nestas aulas. Portanto, este é um esquema de um corte estratigráfico num museu, onde podemos ver que as camadas do Paleolítico estão no fundo, depois vem o Neolítico, vem o Calcolítico, e cada uma destas camadas vai ter no seu interior objetos específicos daquele período cronológico. Portanto, e é assim que a estratigrafia arqueológica aparece. E aparece neste corte, portanto, numa secção. Para quem é de desenho sabe o que é uma secção, sabe o que é um corte. Portanto, quando fazemos um buraco na terra, aquela parede, se for uma parede reta, se for uma parede completamente vertical e nivelada, ela vai ser um corte. Então, como é que se passa de um para o outro? Aqui eu vou pedir à doutora Inês que prossiga, porque ela vai explicar um bocadinho como é que se passa da ideia de um corte estratigráfico para algo pessoal. O que é que esta passagem vai exigir da pessoa que se dedica e que se propõe a fazer este exercício? Então, como é que nós podemos passar de um para o outro? Temos que criar aqui uma ponte entre a arqueologia e a psicologia. Da mesma forma que o terreno, o solo, como teve a explicar a professora Lucineia, é formado por diferentes estratos, por diferentes camadas, resultantes dos eventos e dos processos que foram ocorrendo ao longo dos anos, também a nossa identidade, a identidade individual, é formada pela relação dialética que existe entre a pessoa e o meio, onde esta vivencia as suas experiências ao longo do ciclo vital. Ou seja, podes passar, por favor, Lucineia. Cada pessoa, cada indivíduo, cada ser humano, constrói a sua identidade através destas 5 características que estão aqui, através dos pensamentos, das imagens, das suas lembranças, ou seja, do seu passado, e das suas fantasias para o futuro. E tudo isto está interligado pelo aquele coraçãozinho que está ali a abanar, que representa as emoções, né? E o significado que nós damos aos eventos que vão acontecendo, tanto pela positiva como pela negativa. Tudo isso é uma construção do eu, todas essas experiências. Então, o que é que nós devemos ter aqui em atenção quando aplicamos este conceito da arqueologia na psicologia? Primeiro, nós temos que ter em atenção a fase de desenvolvimento em que estão os alunos. Okay? Nós temos várias fases de desenvolvimento e temos que ter em atenção. Podes clicar, por favor?
Cineia. No nosso caso, ou seja, a faixa etária entre os 16 e os 18 anos, e vamos pegar aqui num conhecido, muito conhecido, que é o Piaget, nós, nesta fase da nossa idade, 16, 18 anos, estamos no estágio operatório formal, ou seja, nós já adquirimos a capacidade de abstração, ok? O Piaget fala-nos em 4 idades diferentes, esta é a quarta, ou seja, é a última, da fase do desenvolvimento cognitivo, em que nós estamos mais abertos ou já estamos disponíveis para conhecimentos, raciocínios, discussões, confrontos, para uma projeção temporal, para a capacidade de desenvolvimento moral, okay? Para um diálogo interno, para uma autorreflexão, ou seja, estamos numa fase de desenvolvimento que nos permite uma maior abstração e adaptação destes conceitos que a professora Cineia falou. Por outro lado, a nível psicossocial, o Erikson apresenta-nos ao longo do nosso ciclo vital 8 estágios de desenvolvimento psicossocial. Na idade dos 16 e 18 anos, entre essas idades, nós estamos no 5º estágio. E o que é que este 5º estágio nos traz? Está-nos exatamente na fase da construção de identidade. Ou seja, é a tarefa fundamental deste estágio, nestas idades. Okay? Existe aqui uma questão base neste estágio que é quem sou e quem é que eu serei. Okay? E quando nós começamos a refletir sobre nós próprios, sobre a nossa identidade, sobre o nosso ser, okay? O que significa que estas são as idades ideais para nós fazermos esta exploração, ou seja, serão as idades mais ricas e que esta exploração poderá ser mais benéfica, mesmo a nível da psicologia. E como é que nós fazemos isso, Cineia? Então, como é que nós fazemos isto? A ideia, então, é que, tal como nós desenhamos um corte estratigráfico arqueológico, nós poderíamos desenhar um corte que é uma fantasia, mas é sobretudo um conjunto daquilo que nós pensamos sobre nós próprios e sobre as nossas vivências. Então vamos usar os mesmos elementos do corte em arqueologia, quer para perceber o que é a arqueologia, quer para perceber o que é a nossa vida e como as duas estão relacionadas, porque a questão é que o corte estratigráfico, a arqueologia é feita por pessoas, logo os sítios são construídos por pessoas. E muitos desses momentos também vão estar muito relacionados com a própria vivência do que é o ser humano. Então, no corte estratigráfico, por mim próprio, da vida, não é? Essa vida revela-se pela sobreposição de camadas, os interfaces, as fossas e muros, que se sucedem, se interligam ou não, e cujas relações formam o núcleo da identidade individual. Ou seja, como se nós pudéssemos, num dado momento, cortar de cima ao fundo a nossa vida e desenhá-la num só momento. Não é uma fotografia, como nós tiramos, não é uma selfie, não é uma fotografia à nossa casa, não, é um corte à nossa existência. Okay? Então, regras básicas para construir o desenho. As camadas seriam os períodos da vida, portanto, quando desenhamos uma camada, aquilo corresponde a um período da vida. Os interfaces são os eventos importantes da vida, portanto, os eventos de mudança. Acaba um período da nossa vida, começa outro, então dá-se uma interface. Por exemplo, se andarmos na primária, o período que andamos na primária é quando se dá esse corte e passamos para o 5º ano, se isso for realmente importante, então dá-se aí uma interface. As estruturas negativas, os buracos, serão os eventos traumatizantes da nossa vida, portanto, eventos ligados à perda, ligados a um sentimento negativo, portanto, à tristeza, muitas vezes, ao que nós perdemos, ao que de alguma maneira nos pode ser retirado. Porque, tal como quando esburacamos a terra, tiramos terra, quando existe um evento traumático na nossa vida, é como se nos tirassem alguma coisa. Então foi a partir dessa ideia que também me surgiu a ideia de que o buraco da terra tira coisas, tira terra, portanto nós também podemos tirar outras coisas na nossa existência.
emocional. As estruturas positivas, os muros são objetivos e sonhos, portanto aquilo que nós construímos, e como construímos para cima, também um muro que é construído para cima tem aqui uma certa parecença. Elementos constituintes das camadas, artefactos, ecofactos, são objetos de determinado período da vida, portanto nós podemos pôr na camada da primária os objetos que usávamos na primária e por aí fora. A erosão, que são ou derrubos, portanto, porque isto depois, claro, os arqueólogos terão muito mais à vontade de construir isto, mas isto dá para toda a gente, mas os arqueólogos vão, e aquilo que surge naquele corte, o que é que seria na minha vida? Ou isto da minha vida, como é que seria desenhado? Não é? Portanto, isto depois acaba também por ser uma escolha e nós vamos ver com os exemplos que eu trouxe de cortes que os alunos desenharam, as suas opções. A inclusão é um fator externo que interfere na nossa vida. Por exemplo, nós estamos a passar por um fator externo de grande importância. Esta coisa do Covid, não é? A pandemia é um fator externo. Ela interfere diretamente com a nossa vida e nós não estávamos à espera. Portanto, ela vem de fora. E ela pode ser desenhada como vindo de fora. Pronto. Portanto, exemplificando. Temos aqui, portanto, os desenhos que eu vou apresentar são de alunos, alguns de assistente de arqueólogo, outros não. E eu pedi autorização aos de assistente de arqueólogo, alguns alunos já se foram embora, por isso não pedi, mas eles eu acho que permitiriam estarem aqui os seus desenhos da sua vida. Portanto, como podemos ver neste, as camadas correspondem aos períodos de tempo de vida, portanto a maior parte dos jovens opta por as camadas serem períodos relacionados com a escola, até porque é mais simples de operacionalizar o corte. Portanto, esta numeração aqui são os anos de vida. Neste caso, o muro intermitente à esquerda é a relação com a arqueologia, portanto este aluno, apesar de estar em assistente de arqueólogo, sabe e nota e materializou uma relação intermitente com a arqueologia, portanto ele gosta nos períodos mais do que gosta noutros, isto é importante ele perceber. E, por exemplo, a vala grande, com grande profundidade à direita, é o bullying que ele sofreu ao longo do período escolar. Portanto, também é importante ver como as pessoas, jovens, por mais jovens que sejam, têm uma percepção muito grande do que é uma perda e do que é algo que podem construir. E de como isso, não é? Como isso se relaciona umas coisas com as outras. Por exemplo, neste caso deste aluno, todo o período escolar é uma sucessão de buracos e é percepcionado de forma negativa, tudo isto, desde a primária. E é chocante. É chocante ver que todo o período escolar, e nós aqui também tem a ver com a nossa realidade, de alguns dos nossos alunos, que alguns vieram para cursos vocacionais na escola, portanto tinham muitas dificuldades, tinham todo um percurso de insucesso escolar e, portanto, quando chegam à nossa escola já chegam tarde e chegam desiludidos. E por isso, quando lhe perguntamos se a escola é uma coisa boa, eles vão dizer que não, perentoriamente. Portanto, e o fim da escola, neste caso, é visto como uma futura construção, portanto aquele quadrado que se vê ali era para ser um muro, mas este aluno era tão pouco interessado nisto que desenhou o mínimo que pôde. Pronto, são os rabiscos, mas dá para termos uma ideia do que é que ele pensava. Neste caso, este aluno, que é de assistente de arqueólogo, e como vocês podem ver, os desenhos dos assistentes de arqueólogos são mais cuidados do que os dos outros. Há um gosto maior, apesar de tudo, pelo exercício, quando se tem uma relação com a arqueologia, claro. Então, este aluno teve um acidente no segundo ano de escolaridade e este acidente mudou a relação que ele tinha com a escola. Porque ele foi altamente prejudicado, ele foi bastante prejudicado pela professora primária e a partir daí a relação dele com a escola mudou. Portanto, ele tem uma percepção nítida que aquele acidente mudou a escolaridade dele e mudou também, se calhar, a forma dele ser.
Depois, também é interessante que as consultas de psicologia foram vistas como uma construção positiva, eram um muro. E ele disse, isto foi as consultas de psicologia que eu tive, porque ele depois reprovou por causa do acidente, e então ele teve consultas de psicologia e realmente ele sentia que teve uma ajuda e que foi uma construção para ele. Este é o mesmo, portanto, nesse primeiro exercício, o que aconteceu foi que, portanto, no primeiro ano em que eu fiz isto, eu tentei que eles fizessem uns cartazes, porque era com a ideia de fazerem uma exposição. Só que depois eles ficaram um pouco tímidos, porque eles perceberam que aquilo era muito íntimo, que tudo isto era muito íntimo e não quiseram expor-se. Mas chegaram a fazer os cartazes. Portanto, este mesmo aluno fez este cartaz, e o desenho final revela como este acidente teve relevância, portanto tem um peso realmente muito grande. E além de ter um peso grande, ele aqui no cartaz já ajeitou mais o desenho, em que o muro da ajuda já está colocado em sobreposição direta com o buraco que era o acidente. Foi um acidente de carro e ele depois ficou um tempo em casa e por isso é que ele perdeu as aulas e reprovou e chumbou o dano. E aqui se vê também como... e eu sou adepta disto, né? Em como o chumbo é negativo, portanto o não passar em dano é negativo na maior parte das vezes. Não traz nada de bom aos alunos. Então, aqui temos outro, que era até da mesma turma, e é muito interessante. Porquê? Porque este aluno tinha uma paixão por carros e por mecânica tão grande, que este sonho de ser mecânico, e aparece no desenho como este muro enorme. É um muro enorme. Okay? É um muro enorme. E quando ele desenhou isto, eu percebi, caramba, mas ele nunca vai ser assistente arqueólogo, porque ele tem este muro enorme aqui, e que para derrubar isto, coitado, ele ia passar por uma desilusão enorme, não é? E nós não queremos isso. Ele ia passar por essa desilusão e então ele tem realmente esta construção muito forte. E acabou o 12º ano e foi à vida dele. Este aluno, é muito interessante este exemplo. Porquê? Porque este aluno foi o único cujas camadas não estão organizadas apenas por períodos temporais. Ou seja, por idade ou pela escola, sequer pela escola. Eu dei-lhes a ideia de que podiam organizar pela escola, mas ele não organizou. E então, as camadas correspondem aos períodos de tempo vividos em cada casa. E ele viveu em mais de 10 casas, já. Mais do que alguns adultos viverão na vida, não é? Portanto, ele já viveu em mais de 10 casas. Porquê? Porque, pronto, não sei, porque foi mudando de casa. Viveu sempre com os pais, mas foi mudando de casa. Um medo, ele também é muito interessante, porque ele desenhou um medo como um muro, e eu nunca lhes disse para o fazerem. Até achei que um medo seria desenhado como uma vala, mas ele desenhou um medo como um muro. E posso só acrescentar aqui uma questão relativamente... Foi uma discussão que nós tivemos quando analisarmos aqui esta estratigráfia, foi relativamente a curiosidade do medo de ser um muro. E eu falei com a Dulcineia que nós temos uma ideia errada sobre as emoções e nós costumamos colocar algumas emoções em frascos de mau e algumas emoções no frasco do bom. Então evitamos as emoções más, que nós dizemos que são as más, e queremos as emoções boas. Só que não existem nem emoções boas nem emoções más. Todas as emoções são importantes e fazem com que nós sejamos funcionais ao vivenciá-las. Okay? O medo, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, é uma emoção protetora. Okay? O medo existe para nos proteger. E eu costumo dar o exemplo, ainda bem que nós temos medo de nos pôr à frente de um leão, porque senão, se nós formos todos para a frente do leão, provavelmente não sobreviveríamos. Okay? O medo protege-nos. Neste caso seria interessante, aqui perceber de que forma é que este aluno sentiu que o medo era uma forma de proteção. Claro que não é saudável nós vivemos constantemente com medo,
Mas seria aqui interessante perceber porque é que ele desenhou como um muro e não como uma vala, né? Porque é que ele viu como algo positivo na vida dele. Sim, esta questão foi uma questão que nós falamos e eu nunca chegaria a ela, não é? Pronto, porque não sou psicóloga e, portanto, não chegaria a ela. Portanto, o extrato 35, que é esse negro que vocês veem aí no fundo, corresponde ao divórcio dos pais. Também é muito interessante porque este aluno escolhe porque ele tem uma excelente percepção do que é a arqueologia, do que é um extrato de incêndio, de camada de incêndio. O que é que pressupõe uma camada de incêndio? Pressupõe que houve um incêndio no passado, que ficaram ali aquelas cinzas remanescentes. Então o divórcio dos pais é a camada de incêndio. E ele chamou-lhe mesmo camada de incêndio. O que também foi bastante elucidativo em relação a esse momento da vida dele. Este aluno, a morte do pai é um buraco. E pronto. E agora deixo para a Inês continuar. Como nós percebemos aqui, cada pessoa é um universo imenso, né? E nós aqui estamos a falar de jovens que a maioria deles tinham 18 anos, ou seja, têm a infância deles para trás. Se nós fôssemos falar de adultos, provavelmente teríamos aqui desenhos muito mais complexos e com mais situações, provavelmente, de perda e de vitória e situações que formassem ainda mais de forma sustentada esta identidade. Então, quando nós vamos mexer nestes universos, nós temos que ter cuidado na forma como mexemos neles. Porque às vezes estamos a mexer em coisas que vão despoltar emoções e vão fazer reviver situações desagradáveis. Então, o que é que nós devemos ter aqui em conta? Podes passar, por favor, Dulcinea. Qual é que deve ser aqui o papel do docente nesta exploração? Primeiro, a tarefa deve ser orientada, mas não devemos impor. O que é que eu quero dizer com isto? Nós vamos ter alunos que vão ter muita dificuldade em se expor. Nós podemos ajudá-los até dizer-lhes algumas partilhas que eles até tiveram, relembrar-lhes e que podem partilhar isso na sua estratigrafia, mas não devemos impor situações que eles não queiram expor. Devemos orientar no sentido de cumprir a tarefa da forma que eles se sentem confortáveis em cumpri-la. Devemos respeitar a privacidade, né? E aqui devemos falar com os alunos individualmente, se eles não quiserem expor a sua estratigrafia, respeitar que não a queiram expor, e respeitar sempre o espaço pessoal do aluno. Estamos a falar de situações muitas vezes complicadas, como vimos aqui, situações de divórcio, de luto, de perdas a nível de acidente, estas mudanças de casa também podem ter sido traumatizantes em algum aspecto, então devemos ter sempre uma atitude empática e perceber que vai haver situações que se calhar até nós já passamos e não vemos como um problema, mas aquela pessoa vê, né? Então temos que respeitar a vivência dessa pessoa, porque nós não vivemos de igual forma as situações. E aqui vamos para a parte de compreender que cada vivência é individual. Enquanto podemos ter um aluno, ou até nós próprios que vivemos o divórcio dos nossos pais, e até não foi uma coisa traumatizante, mas temos outro aluno em que isso aconteceu e que foi muito marcante. Né? E não devemos desvalorizar estas emoções. Ouvir sempre que os alunos sentirem necessidade de partilhar. Por isso este deve ser um exercício feito com tempo e com disponibilidade, para que depois se possa ouvir alguma ventilação que eles tenham necessidade de ter, no sentido de os proteger, né? Porque às vezes estas emoções estão tão ao de cima que eles acabam por partilhar à frente dos outros sem terem essa percepção. Mostrar ao aluno que se está disponível para conversar no final da aula em privado, se for alguma situação que nós sintamos que não deve ser partilhada em grupo, ou até se eles sentirem essa necessidade de falar no final da aula. E tem uma última que eu não coloquei aqui, que é, nesta conversa,
Se nós sentirmos que há alguma situação que o aluno ou a aluna esteja a viver e que ainda não tenha todo ultrapassado, podemos sempre falar aqui, se a escola tiver serviço de psicologia, de que há um espaço em que o aluno pode falar destas questões de forma mais privada e com alguém que poderá ser mais útil. Se bem que eu acho sempre que os docentes têm aqui um papel muito importante neste relacionamento positivo e neste companheirismo que às vezes é necessário para que os alunos também se sintam à vontade depois para recorrer a outro tipo de apoio. Podes passar, por favor. Então, como é que aqui a parceria com um psicólogo como psicóloga pode ser? Clique outra vez, por favor. Primeiro, se for possível, o psicólogo ou psicóloga estar presente na exploração de cada estratigrafia, é o ideal porque saberá melhor aqui identificar algumas situações, saberá melhor algum tipo de assunto que poderá ser passado mais para o privado e quando sente que o aluno ao expor já está a demonstrar algum tipo de necessidade, se for possível, ter o psicólogo presente para orientar esta exploração. Muito bem. Se não for possível, mais uma vez reporto ao que eu disse anteriormente, naqueles passos, aqueles passos que nós devemos seguir. Outras questões que nós conseguimos identificar. Aqui as questões de luto, né? Algum luto que não esteja resolvido, e quando falo de luto às vezes pode não ser só a morte, pode ser esta questão do acidente, né? Houve ali uma perda de alguma coisa, né? ou às vezes até a passagem para o ensino secundário, neste caso ensino profissional mais especificamente, pode não ter sido o ideal e há que fazer o luto do estudante que eu era para o estudante que sou agora, ou seja, há aqui várias situações que nós podemos identificar. Situações traumatizantes, as questões de acidentes, do divórcio, são sempre aqui algumas questões que acabam por não ficar bem resolvidas. O bullying, e como nós vimos ali num dos casos, era algo que era bastante perceptível, né, que ao longo de vários anos o aluno passou por situações de violência escolar. Conseguimos aqui também perceber se o aluno ou a aluna consegue identificar coisas positivas ao longo do seu percurso ou se só identifica aqui coisas negativas, e aqui estamos a ir ao encontro da autoestima e da percepção de si mesmo e das suas capacidades, do autoconceito. E como nós vimos ali naquele exemplo bem claro daquele aluno que sempre adorou a área de mecânica, este é um ótimo exercício que nós podemos utilizar em orientação vocacional. Na orientação vocacional nós falamos desta questão do autoconceito e da construção e das minhas atividades e de como é que eu me percepciono, né, das minhas experiências, e podemos aqui, pode ser um ótimo exercício para perceber o passado, mas também para fazer uma projeção, aquela questão da identidade também ter em si as fantasias. E quando vemos aquela aluna que vê toda uma possibilidade pós-escola, porque durante os anos escolares foi tudo um grande buraco para ela e que a seguir é que vem o positivo, então o que é o positivo? Né? Qual é o meu projeto vocacional? O que é que eu vou fazer? E aqui pode ser um ótimo instrumento para trabalhar estas questões. Tá? E então, para terminarmos, voltando um pouco à arqueologia, o corte estratigráfico é tudo o que o sítio arqueológico é? Esta pergunta faz muito sentido para os arqueólogos, porque eu coloquei aqui, porque nós também devemos pensar, não nos devemos deixar enamorar demasiado por este conceito da estratigrafia por mim próprio, porque o corte estratigráfico num sítio arqueológico está num determinado espaço, está num determinado sítio, numa determinada localização, e 1 metro ao lado, o corte pode ser completamente diferente. Pode dar uma coisa completamente diferente, porque o sítio é um sítio arqueológico é um sítio no espaço
e o corte está confinado nesse espaço. Então, o desenho da estratigrafia por mim próprio também é um confinamento, também é um estreitamento da realidade. E é muito giro, é um exercício que eu adoro, mas ele é um confinamento e nós temos que ter consciência que não nos devemos deixar entristecer quando fizermos a nossa estratigrafia, se tivermos coragem para isso e vontade. Então fazemos a nossa estratigrafia e depois dizemos, então eu tenho aqui um grande buraco, não percebo porque é que eu desenhei este grande buraco e é este muro e porque é que eu vi isto como um muro, porque é que eu vejo isto como um buraco. Então nós, se calhar daqui a um ano, se desenhássemos novamente, iríamos ter outro resultado, não é? E iríamos ver de outra maneira as nossas vivências ao longo da vida. Então, eu vou-vos ler mais um bocadinho deste livro, que eu gosto muito. Mais do que uma estátua interior, esculpida a goiva e cinzel. Esse centro núcleo é o espaço de construção. É sem dúvida a contraposição à visão do eu como uma sequência de personagens diferentes, estranhos, que se levantam no mesmo impulso, à chamada do mesmo nome. Neste livro, François Jacob foi um médico que trabalhou no Instituto Pasteur e depois escreveu uma autobiografia fantástica, editada em 1997, e que se chama Estátua Interior. E ele conta a sua vida e depois define o eu como uma cebola que se vai descascando em várias camadas. E, sobretudo, ele tem uma descrição fantástica em determinada parte em que imagina todos os seus eus ao longo da vida alinhados e em que, à chamada do mesmo nome, François, vão se levantar ao mesmo tempo. E então essa ideia de que nós temos várias pessoas dentro de nós também é uma ideia que me deixou muito, que eu gostei, não é? Que eu gostei, então deixou-me toda a minha imaginação a correr. Eu, quando pedi aos alunos para desenharem a sua estratigrafia aos primeiros, eu mostro sempre a minha estratigrafia, posso não a explicar, porque lá está, porque como isto também é um exercício de intimidade, eles também não têm que saber o que é que cada um dos elementos é, mas alguns elementos eu até digo, outros não, alguns digo. E o que vocês estão a ver aí é a minha, portanto eu mostro sempre a minha e digo, é isto, o resultado que eu quero é este, mais ou menos, vá. E eles lá olham para aquilo e lá perguntam qualquer coisa e lá vão fazendo. E então, continuando, não resta neste exercício da estratigrafia por mim próprio, este exercício da estratigrafia por mim próprio opõe-se determinantemente à ideia que eu adoro do François Jacob, de todas as personagens se levantarem ao mesmo tempo. Opõe-se, porquê? Porque não resta aqui a personagem inteira, apenas partes da mesma, materializadas em construções positivas, muros, ou negativas, fossas, cuja leitura é sempre uma interpretação. Não podemos já chamá-las pelo nome, não nos ouviriam, subterradas que se encontram por construções que lhes sucedem. Portanto, a nossa vida sucede-se, as construções sucedem-se, e aqueles que viveram antes de nós, dentro de nós, talvez já não possam ouvir-nos, de facto, quando nós os chamamos pelo nome. Mas esta construção, como estávamos a falar, esta construção da identidade, é algo que é mutável e que se vai modificando à medida que nós vamos tendo outras experiências ou até a forma como, a perspectiva com que nós olhamos para outras partes da nossa vida, para outros momentos. Como a Sinéia estava a dizer, se calhar faria algo diferente se hoje voltasse a fazer a sua estratigrafia. E esta questão de nós sermos várias personagens, né? Vamos pegar outra vez aqui na psicologia, e se nós falarmos num modelo que é muito utilizado para nós falarmos de desenvolvimento, que é o modelo ecológico de desenvolvimento, que nos diz, é uma explicação, que nos diz que a influência do meio social tem muita influência no nosso desenvolvimento enquanto pessoas. E que os ambientes em que nós crescemos afetam todos os planos da nossa vida e nós crescemos em diferentes ambientes. Né? Se nós pensarmos nos nossos alunos não são só alunos, eles também são filhos, eles também são amigos,
eles também têm uma atividade desportiva, uma atividade, um passatempo diferente, e em cada um desses grupos provavelmente apresentam diferentes personagens de si mesmos, não é? Se calhar nos escoteiros ele até é muito responsável e na escola é o que se porta pior lá na sala de aula. É? Nós ouvimos muitas vezes também as famílias a dizer ele em casa não é nada assim. Lá está, porque nós somos diferentes consoante o meio em que nós estamos, é? E as pessoas com quem nós nos desenvolvemos. O nosso modo de pensar, as emoções que nós sentimos, até os nossos gostos e preferências são muito direcionados por este envolvimento social, é? E por estes grupos. E nós somos muito mais do que cada um destes elementos. É? Costuma-se dizer que o todo é maior do que a soma das partes. Nós somos muito mais do que todos estas personagens. Sim, e também aqui no que tu disseste de que o todo é maior do que a soma das partes, também na arqueologia, o sítio arqueológico é muito maior do que aquele corte só ou do que o conjunto de todos os cortes que o sítio arqueológico vai ter. Ele é mais do que isso. E a narrativa que nós temos que construir sobre ele tem que ser ir para além disso, não é? Pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou abrir os microfones, ou vocês abrem também, para quem quiser falar, para quem quiser dizer algo, perguntar algo sobre o nosso projeto. Estejam à vontade. Quem quiser, está à vontade. Sim, é um assunto muito sério. Posso só... Olá? Sim, sim, olá. Olha, tipo, a parte inicial não consegui ouvir, estive aqui distraída com outras coisas, mas o objetivo deste vosso projeto é, ou seja, qual é o critério? Se calhar disseram no início, é aplicar Tu começaste a ver quando? alunos, Começaste a ver quando? quando começaste a mostrar as estratigrafias de alguns alunos. Ai, foi? Pronto, porque Sim. isto surgiu dentro do módulo de estratigrafia, para ensinar a estratigrafia, conceitos de grande dificuldade aos alunos, não é? De abstratos, não é? Ligados à estratigrafia. E depois surgiu esta ideia de, no fundo, colar as vivências do eu, de ti própria, à estratigrafia e poderes explicar a estratigrafia a partir da tua vivência. Portanto, no fundo, perceberes que, porque isso, usando as regras da estratigrafia, as camadas são períodos da tua vida, os interfaces são as mudanças, as valas são coisas negativas e os muros são coisas positivas, basicamente. Depois, claro, consoante o teu conhecimento em arqueologia, tu vais construindo uma coisa mais ou menos complexa, por assim dizer. Pronto. Portanto, a base era ensinar a arqueologia. Não era fazer um exercício de psicologia, mas ele rapidamente se transforma num exercício de psicologia e que revela as tuas dificuldades emocionais, não é? As tuas dificuldades e as tuas construções, portanto, a tua vivência emocional. Portanto, era esse, digamos assim, o objetivo. Claro que hoje em dia eu já faço este exercício quase como a coscovilhice pura, não é? Vamos coscovilhar. Mas fazes na mesma só aos alunos que têm essa disciplina de estratigrafia, não é? Sim, sim. Mas tens esse critério. Não, mas cheguei a fazer a outros também. Porquê? Porque o exercício... melhor analisar, não é, ali? Sim, o exercício é tão engraçado, mas só que eles respondem pior, ou seja, os alunos de arqueologia respondem bem e querem fazer e querem aprender. Os outros que nós fizemos, por exemplo, fizemos a alunos do 9º ano, foi também um exercício muito interessante, só que eu não tinha esses desenhos aqui comigo no confinamento do Covid, não é? E portanto, por exemplo, eu tive um aluno do 9º ano, que nem era meu aluno, mas ele virou-se para mim e disse: eu não quero fazer isto.
Eu disse, mas porquê? E ele, então está bem, pega na folha, desenha um buraco e diz, a minha vida é um buraco. E eu, pronto, faça esta realidade, não é? Claro, eu não estava preparada, e isto também é preciso ter a percepção de que não sempre estamos preparados para o que eles vão dizer, porque se um aluno nos diz, a minha vida é um buraco, se calhar eu devia estar preparada para lhe dizer alguma coisa, ou para, sei lá, minorar aquilo, Depois de um não buraco sei. vem sempre um muro? Ele vai enchê-lo com terra, não sei. Sim. Estou a brincar, mas a verdade é que é doloroso quando alguém, não é, diz a minha vida é um buraco. Estou-me a rir, mas é uma coisa muito séria, não é? É de facto uma coisa muito séria. Se um aluno diz a minha vida é um buraco, bom, nós temos que de alguma maneira ajudá-lo a que não seja, não é? Isso. Era só essa a questão. Muito bem, obrigada, Fátima. Posso? Sim, claro. Pronto. Muito Ah. bem. Os meus parabéns. Achei extremamente interessante, embora já conhecia o projeto, mas sinceramente acho muito bom. De facto, a escola tem os melhores professores, sem dúvida. Parabéns, os professores, a melhor direção. Não, mas sem dúvida. Só para dizer, porque isto está a ficar gravado, portanto, a doutora Júlia, claro. Está a gravar. Está a gravar. Doutora Júlia é a diretora pedagógica. Pronto, mas eu estou aqui a ver os convidados, claro, sinceramente acho o projeto uma delícia, pronto, sinceramente acho muito bom e agradeço também à Inês o esforço que fez desta ligação que foi para mim muito bem feita entre as duas áreas, mas sinceramente eu estou numa de provocar, e está aqui na assistência uma outra psicóloga e como ela está aí, acho que seria também de fora. Salomé, estou a falar contigo, tu estás-me a ouvir, Salomé. O que seria bom, Salomé, é isso mesmo, eu vou-te provocar para nos dizeres, estás fora, certo? És psicóloga e diz-nos alguma coisa sobre isso, não é? Porque entre nós, talvez o assunto, nós já falámos sobre isto, não é? E era bom para nós termos também uma opinião de uma pessoa de fora que é psicóloga, não é? Que isso interessava muito. Desafio-te, Salomé, a dar-se o teu contributo. Olá a todos, boa tarde. De facto, o desafio aceitei com muito gosto. Quando primeiramente colocado aqui pela Inês, estávamos a falar um bocadinho destes meandros da psicologia, como é que nós podemos trabalhar aqui determinados conteúdos com os alunos. E quando ela me falou deste encontro improvável entre o bar e outro, eu fiquei muito curiosa. E foi com muito gosto que assisti aqui à nossa conversa e dou os parabéns porque realmente é muito interessante, achei muito interessante esta ligação entre estas duas áreas. Obviamente que eu estava aqui com um ouvido mais tendencioso para aquilo que tem a ver com as questões da psicologia, e fiquei muito, muito surpreendida pela positiva, porque nós sabemos que, nomeadamente ao nível da orientação vocacional, trabalhar estes conteúdos com estes alunos, e em particular nas escolas profissionais, no ensino profissional, é um enorme desafio. Por várias circunstâncias. Agora, realmente, tal como a professora Dulcinea estava a dizer, realmente pode ser aqui esta metodologia, esta forma de criar ali, despertar ali e criar aqui um palco para que muitas coisas possam surgir nos cenários e, obviamente, aqui com o apoio da Inês, ou aqui mais no âmbito da psicologia, parece-me uma metodologia excelente, inovadora até, de começar a trabalhar e depois dar aqui alguma continuidade àquilo que possa ser também identificado aqui pelo aluno, também depois ajudá-lo realmente aqui a estruturar-se e a projetar-se, não só naquilo que ele identifica como o seu passado, o seu presente, mas também numa projeção de futuro, aquilo que possa ser o percurso de vida dele. Meus parabéns e obrigado pelo convite.
E fico ainda mais curiosa em poder vir a acompanhar estas explorações. Muito obrigada. Eu sinto muito agradecida à Inês por ela ter aceito o meu convite de participar e de explicar e, no fundo, validar um pouco aquilo que surgiu tão, assim, de uma forma tão empírica, não é tão de uma ideia, de um momento em que eu pensei, vou fazer isto, pronto. E ela realmente é uma mais-valia para este projeto e eu espero que ele cresça, acho que sim, era o que eu gostaria. Eu acho que, e foi como te disse quando tu falaste do projeto, acho que já era, na sua essência já era um bom projeto, né? Eu vim aqui dar uma sustentabilidade teórica e uma explicação mais sustentada daquilo que se está a fazer. Que acho que é excelente, né? E é isto mesmo de humanizar mais aquilo que se está nas escolas e tornar que seja mais fácil dos alunos se identificarem com aquilo que estão a aprender, né? De transporem para a sua vida, porque às vezes é difícil nós transpormos conteúdos académicos para o nosso dia a dia ou dar-lhes significado emocional, né? Porque a aprendizagem dá-se pelo significado emocional que eu lhe dou, né? Se para mim não me diz nada, se não me desperta nada, o mais provável é que eu até decore, mas que não aprenda. E nós queremos é que os conteúdos continuem a fazer parte da vida dos alunos e que sejam de forma positiva. E acho que é um excelente projeto para isso. Tiveste aí uma visita. Bom, não sei, vamos lá ver se há mais perguntas, questões. Para quem está aqui e não fez a sua estratigrafia, eu digo já para fazerem todos. E nos mostrarem, era giro, mas as pessoas não gostam muito dessa ideia. Tchau a todos, tchau. Olha, Tiago. Pronto, se não há mais questões, eu também posso desligar, não é? Podemos terminar a nossa... Tens uma pergunta? Sim, diz. Aqui uma pergunta de um utilizador. Se os alunos sim? perceberam o que é a estratigrafia? Sim, perceberam. Sim, perceberam. Aliás, eu lembro-me, e tu lembras-te de certeza, da primeira vez em que eu fiz aquilo, em que eu fiz o exercício com os alunos, e eu vim de lá super emocionada, e eu lembro-me de chegar à porta da sala de informática, e tu estavas lá à frente, e eu de lágrimas nos olhos disse que eu ensinei o módulo todo de 60 horas em meia hora. E foi espetacular. Lembras-te? Lembro, claro. Eles aprendem, a base fica aprendida naquele momento. A base, a sequência, o que é uma camada, o que é uma interface. Portanto, o conceito fica lá, logo. Depois, o que pode ou não ficar o que não fica, não é? São os exemplos específicos da arqueologia, não é? E que depois nós vamos dando em aulas teóricas e em aulas práticas, até porque depois eles têm outros módulos de desenho, e em que vão desenhar estratigrafia. Mas ali, que é um módulo teórico, eles depois têm exemplos, vão tendo exemplos de vários contextos, de várias sondagens, de várias coisas que se podem encontrar na arqueologia, e vão percebendo as várias diferenças. Mas o conceito em si, digamos assim, a coisa mais básica, que é definir, a definição, fica lá. E isso é muito importante. A definição ficar lá, a definição de interface, de mudança, de evento, é uma coisa espetacular, que muitas vezes se tem muita dificuldade em explicar o que é um evento. Não é? Quando nós o colamos aos eventos da vida, então tudo muda, não é? A percepção, não é? Tudo muda. E pronto. Temos aqui o Carlos também.
Muito bem. Muito bem. Pronto, é assim, agora vou-me despedir e a Inês também. E espero ver-vos nas próximas conferências, que também vão ser à volta deste tema, do ensinar com o património, com outros exemplos muito neste sentido, de como ensinar património a alunos, criar um gosto pelo património a alunos que nem sempre estão vocacionados, nem sempre estão orientados para isso. Como promover este gosto e a percepção destes conceitos. E são muito também, acho, nesta corrente. Para isso, se a Ana Ferreira quiser terminar, eu depois termino e desligo o botão. Então, o próximo evento será sobre o projeto Museus pelo Mundo. Vamos falar um bocadinho do que está para trás no projeto, do que é que já aconteceu e quais são as expectativas para o futuro. Ainda queremos muito que este projeto possa ser trabalhado na escola e extra-escola. Teremos outra sessão sobre o que é estudar na Escola Profissional de Arqueologia, não é? Como é que, o que é que se pode estudar, onde é que os alunos ficam alojados, como são as aulas práticas, como são as formações em contexto de trabalho, tudo muito na ótica de, muito orientado se calhar também para futuros alunos e pais. E mais algumas sessões que ainda estão preparadas. Que ainda estamos a pensar, não é? Sim, e em breve fazemos um cronograma para as pessoas poderem estar conhecedoras do que vamos falar nos próximos tempos. É isso. Muito bem. Então pronto. Boa tarde a todos. Espero que tenham gostado e vemo-nos na próxima sessão de Ensinar com o Património. Obrigada. 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 Obrigada, Inês. Adeus. Adeus. Tchau.